Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje aqui no Quinta com a Palavra a gente continua com as nossas reflexões no livro de Provérbios no capítulo 13. Hoje a gente vai fazer mais um apanhado de reflexões e de leitura nos próximos 5 versos, que são os versos de 11 a 15. E eu convido você, se você estiver com a sua Bíblia aí próximo, use-a, fique à vontade, mas se você não estiver, não tem problema, acompanha comigo e vamos discorrer um pouquinho sobre o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar nessa noite. Lendo e retornando, no livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 11, ele diz assim: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Essa fazenda que procede de vaidade, que vai diminuir, na verdade é toda aquela riqueza que é obtida pela vaidade. O que significa isso? Todas as formas que são consideradas práticas vãs de se obter riqueza, todas as práticas que são enganosas, todas as práticas que são perversas. Então a palavra de Deus diz que toda a riqueza obtida dessa forma ela vai ser diminuída. E por quê? Porque a maldição de Deus acompanha esse tipo de riqueza, acompanha esse tipo de prosperidade, essas mesmas disposições corruptas que os homens que se inclinam para ganhar, para prosperar e para crescer de maneiras que são pecaminosas, que são enganosas, que são perversas, eles também estão da mesma forma inclinados para gastar toda a riqueza, toda a prosperidade, todos os bens e tudo aquilo que é construído, com base nessas práticas perversas, nessas práticas pecaminosas e enganosas. Então, toda a riqueza que é obtida pela vaidade, ela vai ser devolvida, ela vai ser concedida de volta à vaidade. Por isso que a palavra de Deus diz que ela vai ser diminuída. Já, o que é obtido por uma forma de dizer de empregos das coisas que não são lícitas ou que não se são caminhos cristãos, ou expostos na palavra de Deus, como por exemplo, como o jogo, como o palco, tudo aquilo que tem raiz de vaidade, qualquer emprego que sirva apenas para alimentar um orgulho ou um luxo, humano, carnal, pode-se dizer que é realmente a raiz de obtenção de vaidade. Então, tudo aquilo que é obtido através de fraude, tudo aquilo que é obtido através de mentira, tudo aquilo que é obtido através de orgulho, tudo aquilo que é obtido através de vulgaridades ou sensualidade, ele vai ser diminuído conforme a palavra de Deus. Mas, na contrapartida, uma vez mais, o Senhor, ele abençoa a diligência, ele abençoa a disciplina. Então, tudo aquilo que é construído por diligência em um trabalho honesto, o empenho, o esforço, esse resultado, essa prosperidade, essa riqueza, ela aumentará, porque assim o Senhor abençoa a construção da riqueza e da prosperidade, a propriedade, a influência daquilo que é construído da forma correta, conforme a palavra de Deus, ela se torna maior e em vez de diminuir. No verso 12, a palavra de Deus diz assim: que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. E se a gente puder refletir nessa noite, a gente consegue compreender que uma pessoa que não carrega esperança de nenhuma forma é como se fosse uma pessoa morta em vida. E uma das reflexões que a gente pode tomar desse verso é que nós devemos ter essa atenção que a nossa vida ela é feita de ação, reação e decisão em todo o tempo. Na maior parte das nossas vidas e das nossas histórias e das nossas, enfim, de todos os aspectos que envolvem a nossa vida, nós somos mais o que nós fazemos do que aquilo que nós falamos ou ainda do que nós pensamos que somos. Então, uma das reflexões que esse verso traz é para a gente não é sábio deixar as coisas, as decisões, as ações, as resoluções para depois, postergando as nossas atitudes em relação à vida. Por exemplo, hoje, se há algo a ser feito, redecidido, realizado, não é sábio postergar, procrastinar, que é a palavra da moda na nossa sociedade hoje, porque de nenhuma forma alguém poderá assumir o seu lugar na sua vida para fazer as suas
ações, as suas decisões, as suas resoluções por você. Ninguém poderá tomar esse lugar e fazer e você simplesmente só colher os frutos ou ainda viver as consequências. Então, uma das reflexões verdadeiramente que esse verso traz pra gente é que a gente não deve se isentar de agir e nem se omitir em decisões. E se nós vivemos dessa forma, não nos omitindo e em tudo nos estando disponíveis a realizar e agir e decidir, passo a passo, a gente mantém a nossa esperança do Senhor viva e em ação. E essa nossa esperança viva e em ação, ela alimenta a nossa esperança do mundo vindouro com o Senhor. O livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 5, verso 7, fala muito isso, né? Porque é o viver em fé, viver em esperança no Senhor. E a passagem de 2 Coríntios diz isso, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. E essa esperança praticada dia a dia vive firme no nosso coração. Os versos 13 e 14, eles são de uma determinada forma interligados. O verso 13, ele diz assim, que o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O livro de 2 Crônicas, ele tem uma referência paralela. Lembra, a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Nos ensina, ela mesma nos ensina sobre ela. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, verso 10, diz sobre Zedequias, sobre o galardão que Zedequias recebeu, veja. E no decurso de um ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. E por que eu digo que se completa? Porque ali no verso 14 diz também assim que a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. E para esse verso tem uma sequência de palavras que a Bíblia explica para a gente e complementa para a gente, como por exemplo em 2 Samuel, no capítulo 22, versos 6 e 7, diz que cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte, e estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E ainda o livro de Provérbios, nos seus capítulos 10, verso 11, que diz que a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. E ainda no verso 14, também do livro de Provérbios, no verso 27, que diz que o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. E também no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 22, que diz que o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Hoje, nessa quinta-feira, dia 16 de novembro, a gente está no 13º capítulo do livro de Provérbios. E uma coisa que você pode perceber, se você estiver acompanhando comigo até aqui, é que em todos os capítulos o Senhor relembra e lembra e fala mais uma vez sobre a importância da humildade. Quando ali, no verso 22 do capítulo 16 de Provérbios, ele fala de estultícia, estultícia é um comportamento, uma qualidade, uma característica de quem se comporta com estupidez, de uma maneira tola, de uma maneira imbecil. Então, estultícia é como se fosse aquela pessoa que não tem discernimento e não tem bom senso. E normalmente essa pessoa ela não carrega a humildade dentro do seu, ao contrário, ela carrega a sua arrogância, a soberba, ela é cheia de si e julga por ser sabedora de todas as coisas. Mas o Senhor, ele traz de verso após verso, capítulo após capítulo, e em diversos livros da Palavra de Deus, esse chamado ao exercício da humildade. E só o Senhor sabe, e por isso, né, que todos os dias a gente precisa manter ao alcance dos nossos olhos, não só quão grande Ele é e poderoso, mas também quão pequenos e quão falhos e quão insuficiente nós somos. Porque se a gente se perde na gente mesmo, no meio do nosso orgulho, no meio da quantidade de coisas que nós julgamos ser, a gente não perde apenas companhias ou apenas propriedades ou apenas riquezas, mas a gente perde a oportunidade de reconhecer quão poderoso e maravilhoso Deus. A gente perde a oportunidade de comunhão e de intimidade com Deus. Porque se a gente for parar para refletir, né, se o próprio Filho do Senhor, se o próprio Jesus, ele não se considerou enquanto humano ser igual a Deus, como a palavra diz, mesmo ele sendo perfeito, por que nós,
Poderíamos nós, que somos imperfeitos e finitos, que sangramos e morremos, né? Podemos nós nos considerar dessa forma mais do que Deus? Então, é um chamado à humildade, uma vez mais, que o Senhor nos traz ao alcance dos olhos e da mente e também do coração, de que todos nós carecemos da glória do Senhor e da sua profunda misericórdia e do seu incompreensível amor. E no verso 15, diz assim, que é o nosso último verso de hoje, que o bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Bom senso, se a gente for aqui refletir uma vez mais, bom senso significa uma boa inteligência, uma inteligência praticada para o bem. Então, quem tem essa boa característica, né, o bom entendimento, o bom uso da sua inteligência, com humildade, com perseverança, com insistência, com muitas vezes com calma e com paciência, com diligência, né? Ele não vai se engrandecer e colocar acima de todas as coisas tudo aquilo que faz, ou que fez, ou que está envolvido. Não faz propaganda de todas as suas obras, de tudo aquilo que realiza. Mas aquele que carrega o bom senso e o bom entendimento, como a palavra disse, ele consegue favor ao redor de tudo aquilo que ele está envolvido, porque ele está, assim, seguindo passo a passo o caminho da humildade determinada pela palavra de Deus. Então, aquele que segue o bom entendimento, aquele que segue a boa sabedoria, aquele que se expõe e dispõe a buscar no Senhor tudo aquilo que é necessário para viver todos os dias, ele não precisa se colocar num lugar de glória, num lugar de exaltação, né? Não precisa se colocar como santo ou perfeito ou justo ou forte ou orador ou enfim, reto aos seus próprios olhos, porque o Senhor mesmo se encarrega de colocar ele num bom lugar e muitas vezes num lugar de destaque que sozinho jamais conseguiria atingir. Essa é a reflexão desses versos de hoje, que a gente mantenha uma vez mais a palavra de Deus ao alcance dos nossos olhos. Esses 5 versos do capítulo 13 remetem mais uma vez a algumas reflexões que já foram feitas, mas o livro de Provérbios, ele é a sabedoria declarada de Deus, então é verso a verso, o Senhor explicando para nós, muitas vezes de forma teórica ou prática, aquilo que Ele deseja que nós aprendamos, exercitemos, ou que a gente possa evoluir como cidadãos dos céus, para nos preparar para o mundo vindouro, para nos preparar para a vida eterna com o Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade nesta noite e, se assim o Senhor permitir, na próxima quinta-feira eu continuo com mais 5 versículos do capítulo 13 do livro de Provérbios. Muito obrigada pela sua companhia e que Deus te abençoe.